No programa de hoje você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Vereadores comentam a ação da Polícia Federal ao levar o ex-presidente Lula para depor. E votam mais uma vez o projeto que dá o nome de Eduardo Campos ao Compás do Alto Santa Terezinha. Tem ainda as homenagens ao Dia Internacional da Mulher e a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E foi anulada a votação feita no ano passado que deu o nome do governador Eduardo Campos ao Compás do Alto Santa Terezinha. A razão foi um mandado de segurança apresentado pela vereadora Isabela de Roldão. Durante a reunião plenária de ontem, 2 projetos que sugerem nomes para o Compás entraram em pauta. Um deles é o mesmo que já havia sido aprovado. Na ocasião, a vereadora Isabela de Roldão entrou com um mandado de segurança pedindo para anular a votação do projeto de lei 18 de 2015. A medida dá o nome governador Eduardo Campos ao Compás do Alto Santa Terezinha. Mas a parlamentar é autora de um projeto que dá outro nome ao mesmo Compás. As 2 propostas votaram para a pauta na reunião plenária de hoje. Na tribuna, Isabela de Roldão agradeceu o cumprimento da decisão judicial. Com alegria eu volto a esta tribuna para parabenizar a aceitação da liminar expedida pelo desembargador através de um mandado de segurança, da qual foi preciso que nós entrássemos para que tivéssemos a oportunidade de ter o nosso projeto de lei apreciado pelos meus colegas, meus pares aqui da Casa Zé Mariano. Então, eu agradeço o cumprimento da liminar através do mandado de segurança que nós impetramos para que tivéssemos o nosso direito reconhecido. A luta não é só dos servidores, não. Aqui na Casa Zé Mariano nós também precisamos lutar pelos nossos direitos e respeito à legislação e à norma que nos rege. E eu gostaria aqui de fazer um apelo aos colegas, aos vereadores e vereadoras, acerca do nosso projeto de lei. A gente sabe da urgência da votação deste projeto hoje, assim como o projeto de lei do Executivo, que é sequencialmente posterior ao meu, o projeto de lei do prefeito, e dizer que nós, quando apresentamos o projeto de lei número 67/2014, demos entrada em 10 de março de 2014. Um ano e meio depois, o prefeito deu entrada no mesmo projeto, dando o nome do Compás de Eduardo Campos. E nosso projeto, que é um ano e meio anterior, nós demos a sugestão de colocar o nome da professora Edviges de Sá Pereira, uma mulher que foi protagonista na luta, inclusive pelo direito do voto feminino, uma mulher que era educadora, professora, que encabeçou a luta pelo respeito às mulheres, pelo espaço às mulheres e que lidava diretamente com os jovens. O líder da oposição, Osmar Ricardo, disse que o grupo votaria com a vereadora. Vossa Excelência está de parabéns, tenho certeza que a gente vai contar com o voto da oposição. Marília Haas também mostrou-se favorável à proposta. Eu estou com Vossa Excelência, votarei junto com a oposição a favor do projeto de Vossa Excelência, por achar também que as mulheres merecem ser mais homenageadas. É por isso que amanhã, Dia Internacional da Mulher, já de antemão solicito ao presidente que coloque em pauta um projeto meu que já está tramitando há mais de um ano nessa casa, que coloca a alternância de homenagens, alternância de gênero nas homenagens feitas por meio de logradouros públicos. Então, de antemão, já peço que esteja na pauta de amanhã. Caso não esteja, pedirei extra pauta, para que a gente possa, no Dia Internacional da Mulher, apreciar esse projeto que é tão importante para a equidade de gênero nessa casa. Ao final da votação, o projeto de Isabela de Roldão foi derrotado pela maioria. Foi aprovado pelos vereadores o projeto de lei do Executivo, que denomina a governadora Eduardo Campos ao Compás do Alto Santa Terezinha. Amaro Cipriano Maguari parabenizou as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Parabenizar todas as mulheres da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, que amanhã é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e eu não podia deixar passar esse momento importante
de parabenizar as mulheres, a mulher radialista, a mulher advogada, né? Todas as mulheres que merecem todo o nosso respeito, e dizer que a luta, a brava luta brasileira das mulheres é muito importante e a gente deve respeitar esse grande dia. Todos os anos eu sempre mando o carro de som passar em várias ruas da cidade do Recife, né, parabenizando a comemoração do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. A data também foi lembrada durante o pronunciamento da vereadora Isabela de Roldão, que pediu mais respeito aos direitos da mulher. Parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que é o dia diário. Semana passada eu me lembro que eu fiz alusão ao tema e aqui eu volto a repeti-lo. Na verdade, as nossas mulheres continuam sendo trancadas nas fábricas e tocando fogo lá dentro. O desrespeito está aqui circulando em toda a internet, em todos os jornais, nos meios de comunicação, a moça que foi assassinada pelo seu antigo patrão. Assim são as violências que são inseridas às mulheres diariamente. E que este Dia Internacional da Mulher seja enxergado com mais respeito, senhor presidente, com mais respeito às mulheres, com mais espaço para as mulheres, que as mulheres possam ter, sim, seus direitos reconhecidos, assim como os homens. Isabela de Roldão ainda pediu para as pessoas acompanharem a votação do TRE, que vai decidir se o PSB terá direito a exibir propaganda eleitoral no primeiro semestre desse ano. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, perdeu o prazo para apresentar a propaganda eleitoral. E por ter perdido o prazo, obviamente, como qualquer pessoa ou qualquer outro partido político, perdendo o prazo, perdeu-se. Mas os seus advogados impetraram, então, a ação e tramita no TRE. E amanhã, tudo indica, é uma ação que está tramitando, a resolução já determina que é intempestiva, mas existe um empate. E amanhã eu convoco a sociedade recifense pernambucana a acompanhar este desempate no Tribunal Regional Eleitoral. Certamente o desempate será feito pelo presidente, porque a legislação é muito clara na resolução de número 20.034 de 1997, no seu artigo 5º, os partidos deverão encaminhar até o dia 1º de dezembro do ano anterior a transmissão, pedido do qual constarão. E aqui vem constando, então, os pedidos. E por ter sido perdido o prazo, amanhã vamos acompanhar o desdobramento dessa votação dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver a quanto fica o respeito às normas que nos regulamenta na questão eleitoral. Michele Collins voltou a falar sobre a falta de vagas nas escolas da rede municipal. Para que nós possamos autorizar ao poder público municipal utilizar o recurso para, já que não tem escolas e muitas não têm previsão, estão consertando ou não tem a quantidade certa de escola, que possa, então, estar contratando vagas nas escolas particulares para colocar as crianças, que, inclusive, sairia muito mais barato, muito mais em conta do que se gasta com uma criança. Então, é uma questão emergencial, para esse período, para passar esse momento em que as crianças estão fora, até se construir as escolas, colocar os profissionais, melhorar o atendimento a essas crianças, porque toda criança tem direito a estudar. E nós queremos ver todas as crianças do Recife estudando em escolas que possam trazer qualidade de ensino e qualidade de vida para todas as crianças. Então, nós gostaríamos de pedir que seja visto nesse momento, senhor presidente, que seja visto nesse momento de crise, onde muitas famílias da cidade do Recife estão procurando as escolas públicas porque não tem condição de pagar a escola particular e estão também precisando de colocar os seus filhos na escola. Então, está aqui o apelo, não só meu, mas da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Criança e do Adolescente dessa casa. Jurandir Liberal comentou a ação da Polícia Federal na última sexta-feira ao levar o ex-presidente Lula para depor. Uma das coisas que tem que funcionar
no país, são as instituições democráticas, que a gente defende que o Poder Judiciário funcione, mas quando a gente assiste o próprio ministro Marco Aurélio, que não é do nosso partido, que não foi indicado pelo nosso partido, que não fecha com o nosso partido, quando diz que aquela forma adotada pelo juiz Moro foi uma forma incorreta, significa que tem gente que está abusando desse direito constitucional e que a gente não pode aceitar. E se a gente começa a aceitar, daqui a pouco os companheiros aqui vão estar em casa sem saber se pode sair ou não, porque o formato que está sendo adotado é você primeiro determina que alguém é o culpado e depois vai arranjar uma forma de tentar formalizar essa culpa. Eu fico impressionado, e a gente está colocando isso aqui no dia a dia, que várias formas de delações já ocorreram com outros partidos, inclusive com um candidato do PSDB, da outra chapa, o Aécio Neves, e a gente não vê nenhum gesto, nenhuma apuração. Inclusive do próprio avião que foi encontrado com 500 quilos de cocaína, que ninguém sabe de quem é o avião e qual foi o resultado dessa apuração. Quando a gente assiste que a ex-companheira de Fernando Henrique dá uma declaração na imprensa, dizendo, vereadora Isabela, que ele repassava através de uma empresa recurso para o filho, mas que ninguém faz essa apuração. Ninguém vai verificar o imposto de renda. Ninguém verifica o imposto de renda quando ele disse que doou um apartamento de 800, ele mesmo declarou um apartamento de 800 mil para o filho. Ninguém apura o apartamento dele em Nova York, o apartamento dele em Paris, o sítio. Ninguém apura nada. Agora, apurar o pedalinho que a mulher de Lula comprou por neto, ou aquele grande barco de R$ 4.100, aí isso é notícia fantástica para todo o país. Então, é este formato que não dá para a gente estar aceitando, engolir calado. Portanto, é esse nosso registro desse formato, que não dá para a gente viver em cima dessa mídia golpista e sendo estimulada por algumas pessoas que acham que esse formato está correto. Servidores em greve acompanharam a reunião plenária de ontem. Eles receberam o apoio dos vereadores. O vereador Osmar Ricardo falou sobre a legalidade da greve e pediu mais transparência à prefeitura. Toda vez que a gente negocia com o secretário de administração, ele fala, está no portal da transparência. A gente vai procurar, não está no portal da transparência. Quer dizer que essa prefeitura não existe transparência. Quem é servidor sabe disso. E o que me deixa, e a gente precisa estar aqui, senhor presidente, é dizer aos senhores vereadores que já 7 sindicatos já estão em greve na cidade do Recife. Sindicatos importantes, como o Sinicepre, Simperes, odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde. Isso mostra que o prefeito Geraldo Júlio vai enfrentar uma batalha grande. Uma batalha que ele já está enfrentando com o mosquito da zika, da dengue, que ele não cuidou, que tirou dinheiro da limpeza urbana, 500 milhões para botar na publicidade. Por isso que está aí os mosquitos. É preciso ter respeito com os servidores, é preciso ter respeito com o povo da cidade. Jurandir Liberal também falou aos servidores presentes. Sejam bem-vindos à Casa de Ariano. Primeiro, vereador Osmar, eu queria dizer a Vossa Excelência, pelo seu trabalho que está sendo feito junto com o movimento sindical e da comissão que foi tirada para acompanhar as negociações, eu queria dizer muito claramente aos servidores que é necessário uma mobilização mais forte de vocês, porque, na realidade, o prefeito vai tentar dizer que não tem recursos, que o governo federal não está repassando e etc. e tal.
várias justificativas para não melhorar salário. Isso significa muito blá, 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 que vocês já conhecem. Portanto, a mobilização de vocês é fundamental para ter sucesso nesse debate. E, com certeza, vocês vão ter o apoio nosso aqui na Câmara para fazer essa ajuda aí. Isabela de Roldão mostrou-se solidária aos pleitos da categoria. Eu queria aqui me juntar à força do vereador Osmar Ricardo, que encabeça essa luta. E nós tivemos aqui, inclusive eu venho pedir que a comissão provisória formada para intermediar essa discussão junto à Prefeitura, de fato, seja recebida, porque desde que houve a nossa última reunião, há 2 semanas, a Prefeitura não nos posiciona, não sinaliza uma discussão. Então, imagino como a coisa está difícil, como está truncada, e a realidade que existe é de um funcionalismo público não apenas mal remunerado, mas totalmente invisível na sua essência. Na última sexta-feira, a Polícia Federal apresentou um mandado de condução coercitiva e levou o ex-presidente Lula para depor. O assunto, que é um dos mais comentados no país, também repercutiu na Câmara do Recife. O vereador André Regis chamou a atenção para a delação premiada do líder do governo no Senado, Delcídio Amaral. O líder do governo no Senado, ele, ao fazer a delação premiada ao Ministério Público Federal, e agora está esta delação sobre o juízo do ministro Teori Zavascki, indicou que a presidência da República, a presidente da República tinha ciência das operações mais delicadas que levaram ao desastre da compra da refinaria de Passadina. Mais do que isso, o senador Delcídio Amaral afirma textualmente que o responsável pela negociação que ele fez com a família Cerveró foi o ex-presidente Lula, porque o presidente Lula tem o interesse de salvar Cerveró. Daí a ideia do plano de fuga que foi descoberto e que resultou na sua prisão por obstrução à justiça. Isso acarretou a necessidade, inclusive, do governo Dilma ter que partir para a sua defesa, negar que Delcídio Amaral tenha, de fato, participado de todas essas negociatas com o consentimento não apenas de Lula, quanto de Dilma. Inclusive, é interessante que o ministro José Cardoso ele muda de pasta nesse período, sai do Ministério da Justiça, vai para a AGU, para, na minha concepção, preservar o chamado foro privilegiado. E quando o Delcídio Amaral indica que o ministro Cardoso tinha ciência, isso acarreta em mais um elemento de instabilidade que, em sendo apurado, levará necessariamente à responsabilização não apenas de Lula, mas também de Dilma Rousseff. Ainda destacando fatos da política nacional, ele lembrou os momentos que antecederam o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Polícia Federal. Mas quando nós pensávamos que a situação iria ser travada a partir da delação premiada de Delcídio Amaral, vem sexta-feira e a gente lê a peça do Ministério Público que pede, é o Ministério Público Federal, órgão que eu respeito e admiro, que pede ao juiz Sérgio Moro, responsável pela condução da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal, senhor presidente, pede a ida coercitiva de Lula para prestar depoimento à Polícia Federal por suspeita de corrupção, por suspeita de lavagem de dinheiro. Não sou eu que estou dizendo, senhor presidente. É o Ministério Público Federal que identificou, ao longo das 23 operações em curso da chamada Lava Jato, identificou fortes indícios de que o presidente Lula
é o principal beneficiário do esquema chamado Petrolão. E que não apenas foi o beneficiário político, está lá na peça do Ministério Público, na justificativa do Ministério Público ao juiz Sérgio Moro, mas o Ministério Público, ele acusa Lula de ter recebido benefícios pessoais e enriquecido com o dinheiro do mensalão. Ele também ressaltou que este ano as perspectivas são pessimistas. As perspectivas não são boas. Inflação de 10% ao mês, e eu acredito que todos que estão aqui frequentam supermercados, e quando você vai colocar a sua feira no carrinho, nós estamos comprando menos. Inflação a 10% ao mês. E com a taxa de desemprego aumentando também para 2 dígitos, isso implica em menos crédito, menos compras, o comércio se ressente, pede menos à indústria, a indústria desemprega, produz menos, o governo arrecada menos. E assim nós continuamos essa desaceleração econômica que já é a maior do século. Nós não crescemos no ano de 2014, não crescemos em 2014, crescemos menos 4 em 2015 e a expectativa para este ano é de crescimento negativo de também menos 4. Isso fez com que, inclusive, o Brasil perdesse o chamado grau de investimento. O mundo deixou de acreditar no Brasil. Essa situação, ela é mais explosiva na medida em que o setor produtivo, ele não tem a expectativa de superação. E não tem a expectativa de superação por conta de uma forte crise política que alimenta a crise econômica, que produz crise social. Já o vereador Jairo Brito falou em defesa do governo federal e apresentou números de algumas ações da gestão petista. A taxa de desemprego no governo do PT foi 5%. No governo de Vossa Excelência, foi 12%. No governo do PT, foi gerado 1.800.000 empregos por ano. No governo de Fernando Henrique Cardoso, que é do seu partido, foi gerado 600, ou seja, o triplo nós geramos. Nós tiramos 30 milhões de pessoas da pobreza absoluta. Vossa Excelência, o seu partido, só tirou 1,5 milhão. Então, está em crise, está. Mas Vossa Excelência não pode comparar a crise que vivemos com o seu governo. Pode comparar com o governo do PT anterior. Aí Vossa Excelência tem razão. Mas com o seu governo, que foi um caos, tanto é que eu estava vendo ali os servidores, aumento zero, a classe trabalhadora no governo do FHC foi 8 anos de aumento zero. 8. Foi instalada na manhã de ontem a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. A vereadora Michele Collins é a presidente do grupo. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, conduziu a reunião solene no plenário para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. A frente será presidida pela vereadora Michele Collins e conta ainda com os vereadores Davi Muniz, Aimee Carvalho, Almir Fernando, Jadeval de Lima e Aerto Luna. A filha da parlamentar Michele Collins, Lohane Collins, cantou para os convidados na solenidade. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Michele Collins explicou a importância da nova frente parlamentar.
a exemplo da promoção de debates, audiências públicas e eventos afins. Também iremos promover intercâmbio com entes de outras casas legislativas para o aperfeiçoamento recíproco das políticas municipais com os órgãos do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil, no sentido de buscar apoio prol dos objetivos a serem alcançados. Uma das propostas dessa formação é propiciar a melhoria da qualidade de vida aos recifenses, principalmente nos que diz respeito às crianças e os jovens, a fim de valorizar a família, além de trazer discussões importantes como aborto, um assunto em pauta devido aos recorrentes casos de microcefalia, principalmente aqui no estado de Pernambuco, quando parlamentares cristãos, de modo geral, parlamentares evangélicos, diversos parlamentares lutam em defesa da família e estão lutando em favor dessa valorização da base que é a família. Uma família bem estruturada, onde os princípios familiares prevalecem, nós sabemos que gera para as crianças e adolescentes frutos tanto do seu comportamento na rua quanto em qualquer ambiente. Uma família bem estruturada produz uma sociedade estruturada também e organizada. E como presidente dessa frente parlamentar que está sendo instalada hoje, eu tenho esse grande desafio, junto com os meus colegas aqui dessa casa, de promovermos esse debate constante nesta casa, fortalecendo também as nossas ações e trazendo também opiniões de diversos segmentos da sociedade, onde nós vamos discutir e vamos também chegar à criação de políticas públicas que venham beneficiar a família. O coordenador do movimento Pró Vida de Pernambuco, Márcio Borba, apoia a criação da Frente Parlamentar. E a Frente Parlamentar, que agora se instala, vem dar vez e voz a esta maioria, respeitando as minorias, mas na democracia, voto vencido é voto conquistado. Se os cristãos definem um país de acordo com a sua forma de vida, é democrático, respeitadas as minorias. E o Brasil parece que se esqueceu nos últimos 13 anos desta verdade. E nos entregamos a ideologias e esquerdopatias que nos tiraram do centro e nos levaram ao caos que hoje vivemos. Então rezemos a Deus que esse novo alvorecer, simbolizado no Recife com a abertura, com a instalação dessa frente parlamentar, volte a nos dar a tranquilidade de poder educar as próximas gerações sob as bênçãos de Deus. Roberval Góes, reverendo da Igreja Presbiteriana e diretor do Consensus, também participou da reunião solene. A nossa alegria e o nosso contentamento de estar aqui nesse momento, nessa ocasião, são sui generis. Primeiro porque nós entendemos que a vida é um dom de Deus. E sendo um dom de Deus, nós temos como consciência clara de que ela deve, por dever de ofício, ser defendida de maneira intransigente, de maneira imperiosa. Nessa manhã, na instalação da Frente Parlamentar em defesa da família e da vida, o fazemos por compreender que, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista histórico, nós temos um legado absolutamente proeminente e esse legado precisa ser observado, precisa ser verbalizado, precisa ser, de forma contundente, seguido por todos nós. O deputado estadual Clayton Collins falou sobre a experiência de presidir a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida na Assembleia Legislativa. O plano estadual, nós conseguimos uma emenda minha, né? Nós conseguimos retirar essa questão de ideologia de gênero, porque, na verdade, estava ali exposta, acho que a psicóloga deve falar mais sobre essa questão, e a gente conseguiu retirar e implementar políticas que precisam, né, dentro das escolas, que é a questão sobre a prevenção do uso de drogas, que não tem, e as escolas precisam assumir essa responsabilidade, os profissionais precisam ser treinados, porque hoje um dos maiores focos
de drogadição, de tráfico, de uso, hoje são nas universidades, infelizmente, e nas escolas. Então, acho que é essa a preocupação que o governo tem que ter, né? Diminuir o índice de violência, cuidar da saúde das pessoas, melhorar a educação, entre outras políticas públicas, que esse poder contribui muito, que essa casa contribui muito, tanto o legislativo como o executivo e o judiciário, que algumas das vezes nos preocupa nas suas tomadas de ações relacionadas à questão da família. A psicóloga Maria Lobo disse que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito e dignidade, mas é contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Nós não podemos impor nada a uma pessoa adulta, mas nós podemos sim educar os nossos filhos conforme a fé que a pessoa professa, conforme os seus conceitos, conforme a sua tradição. Porque a própria Constituição, no artigo 226 e 229, dá esse empoderamento aos pais. Aos pais é dada a educação moral de seus filhos. Quando um professor fala em sala de aula de masturbação, de sexo oral, sexo anal, sexo grupal, de uniões poliafetivas, ela está entrando no campo da moral. Você pode até pensar, mas é preconceitos arraigados na sociedade. Não é esse o discurso? Não. A criança, ela é dos pais, não é do Estado. O Estado não tem poder sobre o meu filho. O Estado não manda no meu filho. Isso eu falo como mãe, eu falo como psicóloga, eu falo como educadora, eu falo como cristã. A criança tem o direito de viver conforme a moral da sua família e dos seus pais. A criança tem que ter a sua dignidade. Por outro lado, nós também, que somos a maioria, temos que defender a minoria. Uma criança numa escola que é transexual, por exemplo, se apresenta dessa forma, concorde ou não, nós temos que respeitar essas crianças, porque ela tem a moral dela. Então, nós temos que entender que vivemos num país democrático por direito, e se vivemos, nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Então, como viver com isso? Nós vamos impor à maioria um método de ensino que desconstrua a sexualidade, a identidade sexual da criança, para que essa criança não haja no futuro com preconceito como uma outra que seja diferente? Isso é que está errado. É isso que não podemos fazer. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.